galera, professor Rodrigo na área, isso aí, esse é o Resolvendo a Química, aquele canal que você aprende química de verdade. Essa aula de hoje, super importante para você aprender de verdade estequiometria. Essa nossa aula é de leis ponderais e ela é a base para o seu entendimento sobre estequiometria, que são as nossas próximas 3 aulas, beleza? Então se liga nessa aula de hoje, muita atenção e bora para cima e para frente sempre. Vambora! Então, bora lá, galera. Seguinte, olha só. Estamos falando sobre leis ponderais. O que são as leis ponderais? Anota aí no cantinho, tá? São aquelas leis que vão reger as reações químicas. Então, quando eu estou falando de uma reação química, elas serão regidas pelas leis ponderais. Eu vou te apresentar duas, as mais importantes que a gente vai usar para fazer todas as questões falando de estequiometria, beleza? Existem 3, mas eu vou te apresentar duas. A primeira é a de Lavoisier, a segunda é a de Prost e a terceira é de Dalton. Vou te apresentar só as duas primeiras, que é Lavoisier e Prost. Beleza? Então vamos embora. Olha só, para a gente falar a primeira lei, é a do Lavoisier, que você conhece, aquele cara famoso que fala na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Né? Então olha só, quando o Lavoisier vai pegar essa lei na sua vida, o que ele pensa? Ele fala assim, ó, em um sistema fechado, vou usar aquele marca-texto que brilha no escuro, sistema fechado, a massa se conserva. Ai, Rodrigo, o que isso significa? Que a massa do produto é igual à massa do reagente. Então a massa que começa uma reação é a massa que termina uma reação. Beleza? Então toma bastante cuidado com isso. Vou até anotar aqui para nós outros. Escreva assim, ó, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Prof, eu não lembro quem é reagente e quem é produto. Reagente é quem começa a reação e produto é quem é produzido. Ah, bom. Então tá. Então, reagentes com a mesma massa dos produtos se o sistema estiver fechado. Agora, hoje tem um cuidadinho que eu vou colocar já já para você, que nem sempre o sistema está fechado aqui nas reações que acontecem, tá? Então, olha só. Primeiro vamos para o exemplo. Um exemplo é o seguinte. Vamos pegar hidrogênio e vamos fazer a reação dele com oxigênio, certo? O que o Lavoisier percebeu? Primeiro, que a gente forma água, H2O. Não vou colocar água, vou colocar fórmula. H2O. O que ele percebeu é o seguinte, que quando ele fazia a reação usando 2 gramas de hidrogênio, ele produzia 18 gramas de água. Da onde vinham os outros 16 gramas? Do oxigênio. E aí vem a malandragem na lei do Lavoisier, galera, que é o seguinte, tá vendo essa flechinha aqui? A flechinha da reação? Quem tá antes? Meus reagentes. Quem tá depois? Meus produtos. Trata essa flechinha como um sinal de igual. E aí a massa dos reagentes tem que ser igual à soma das massas dos produtos. Então, o 2 mais o x tem que ser igual ao 18. Então, 2 mais o x tem que ser igual ao 18. O teu x vale 18 menos 2, ele vai valer 16 gramas. Então, a massa de oxigênio que a gente usa é 16 gramas. Prof, só isso? Eu tenho que pegar a massa de um lado e ser igual a do outro lado? Sim, galera, não tem segredo, tá? Então, no mesmo experimento, a massa dos produtos deve ser igual à soma das massas dos produtos, deve ser igual à soma das massas dos reagentes. Por favor, simples assim, beleza? Show. Só toma cuidado agora que é o seguinte, hoje a gente sabe que isso é uma lei. Uma lei, ela não tem exceção, tá? Só que pode acontecer de eu estar num sistema aberto, a massa se conservar, mas eu não ver isso. Mais ou menos assim, olha só, deixa eu te mostrar. Vamos pegar aqui uma balança. Você que já me conhece sabe que eu não sou o melhor desenhista do mundo, mas vamos pegar uma balança daquela das antigas, que era penduradinha assim, ó. Sabe? E vou colocar aqui dentro dessa balança uma certa massa de carbono, uma de cada lado.
e vou tacar fogo no carbono, tá? E o que vai acontecer? Esse carboninho vai sofrer uma reação de combustão, que a gente chama, e o carbono é sólido, mas com o oxigênio do gás, a hora que ele queima, ele forma o quê? CO2. E o CO2 é um gás. O que vai acontecer com essa balança? Esse lado vai ficar mais leve, porque eu vou começar a perder o CO2 que está escapando. Opa, deixa eu só mudar de cor aqui. O CO2 que está escapando. Então, se a massa vai ficar menor desse lado, a balança vai pender. Então, ela vai andar pro lado, de lá para o lado mais pesado. Então, vai ficar algo mais ou menos assim. Com a mesma massa do nosso... Deixa eu só... A balancinha. Com a mesma massa que eu tinha antes. E aqui a minha massa fica um pouquinho o quê? Menor, porque eu estou perdendo na hora da combustão. Beleza? Toma cuidado com isso. Ah, prof, mas você falou que a massa fica igual. A massa fica igual no sistema fechado. Se eu fizesse essa reação no sistema fechado, eu veria que a massa do CO2 produzido é igual à massa do carbono e do oxigênio utilizada. Mas como o sistema está aberto e o CO2 é um gás, vai embora. Beleza? Outro exemplo, outra forma de você ver as sacanagens acontecendo nos exercícios é com o ferro. Então eu vou pegar aqui, ó, no primeiro exemplo era o nosso carboninho, agora eu vou fazer com o ferro. Então aqui a mesma balança, a mesma balança, desenho caprichado da nossa balança, só que agora eu vou usar uma certa massa de ferro. Fe, a mesma massa dos dois lados, tá, galera? De ferro. E vou... Fire. O que vai acontecer, galera? O ferro, que é um sólido, vai reagir com o oxigênio gasoso e vai formar óxido de ferro, que é um sólido. Teacher, o que significa isso? Deixa eu só colocar aqui um negócio que já a gente vai discutir. O que significa isso, prof? Significa que agora o oxigênio que está no ar vai ser incorporado pelo ferro e vai começar a produzir um óxido de ferro. A massa, teoricamente, vai aumentar, aparentemente vai aumentar, porque a gente está incorporando aquele oxigênio que está no ar. Então, do lado de cá... Opa, nossa balança não mudou de cor. Do lado de cá, o que vai acontecer? Vai aumentar um pouco a massa, porque você formou um produto agora, o quê? Um produto diferente, sólido, que a massa fica maior. E aqui continua a mesma de ferro. Beleza? Toma cuidado com isso, por favor, lindinhos e lindinhas. Super importante. Boa! Boa. Então a primeira lei é a lei de Lavoisier. Ela está sendo seguida nesses dois casos, mas eu não observo porque o sistema está aberto. Se eu fizesse os mesmos experimentos em sistema fechado, o que você veria? A mesma massa dos dois lados. Show? Boa. Agora, a outra lei é a lei de Proust. A lei de Proust é a lei das proporções definidas. Então, entre os participantes de uma reação, existe uma proporção definida. Então, olha o exemplo. Vou pegar uma reação qualquer aqui, tá? O nitrogênio vai reagir com o hidrogênio, formando amônia. Beleza? Essa é a reação. Vamos supor que no primeiro experimento, vou chamar de experimento 1, vamos supor que a gente use aí uma massa de 28 gramas de nitrogênio e nessa reação eu consigo formar 34 gramas de amônio. Pensando no Lavoisier que a gente acabou de ver, quanto que eu usei de hidrogênio? Trata a flechinha como sinal de igual. Pensa que número mais 28 vai dar o 34? 6. Então,
Pela lei do Lavoisier, eu consigo ver que ó, no experimento a massa antes da flecha é igual à massa depois da flecha, beleza? Agora, a gente está falando do Prost. Quando eu estou falando de Prost, eu vou sempre comparar dois experimentos. Então, eu vou fazer um experimento 2, que é o seguinte, eu vou usar 14 gramas do nitrogênio. O que eu tenho que encontrar? Quanto vale um X e quanto vale o Y? Quanto que eu vou usar de hidrogênio e quanto que eu vou produzir de amônio? Segundo o Prost, existe uma proporção entre todos os participantes que é a mesma. Então, se você olhar aqui, ó, no nitrogênio, o 28 virou 14. O que aconteceu? Eu dividi por 2. Então, para manter a proporção definida, todos os participantes devem, do experimento 1 para o experimento 2, dividir por 2. Então, quanto vale o X? O X vai valer 6 dividido por 2, 3. E quanto vale o Y? 17. Show? Se você parar para analisar, na mesma linha, eu tenho que seguir a lei do Lavoisier. 28 com 6 dá 34, 14 com 3 dá 17. Então, numa mesma linha, eu sigo o Lavoisier. Em linhas diferentes, eu tenho que seguir a mesma proporção. Beleza? Toma muito cuidado com isso. Agora, se por um acaso você não tivesse usado 14 gramas de nitrogênio, tivesse usado 17 gramas de nitrogênio para 3 gramas de hidrogênio formado 17 de amônio, você teria um excesso. Então você colocou mais do que aquela proporção definida, beleza? Então toma bastante cuidado com isso, guarda essa ideia. Show? Então, numa mesma linha, a massa tem que ser igual dos dois lados. Em linhas diferentes, eu tenho que seguir a mesma proporção. Ai, prof, mas eu não sou bom em fazer isso aqui de dividir por 2, que nem você fez. Então, você pode resolver por regra de 3. Tá? Então, você faz aqui, ó. Faz a regra de 3 que salva vidas. Esse é o meu mantra. Regra de 3 salva vidas. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau. Essa aula, você vai ver que regra de 3 vai salvar a sua vida, tá? Espero que você tenha gostado. Deixa o seu curtir, comenta, porque o teu feedback é muito importante para a manutenção desse nosso projeto aqui no Resolvendo a Química. Valeu, galera! Tchau, tchau!